Olá pessoal, aqui é a professora Michele e hoje eu vou falar para vocês um pouco das principais dúvidas da língua portuguesa. Então vamos lá. Bom, a primeira, que todo mundo fica falando, né? Mal com U e mal com L, como que é? Como funciona? Como se escreve? Né? Em que situações se usam? Então, mal com U é o contrário de bom. Por exemplo, é um mau filho. Aí, nessa frase, eu posso substituir pela palavra bom. Então, é um bom filho. Toda vez que eu puder substituir na frase pela palavra bom, vai ser mal com U. Eu vou escrever mal com U. Agora, quando eu puder substituir pela palavra bem, eu vou empregar mal com L. No exemplo aqui, ele é mal-humorado. Vamos trocar esse mal com L aí por bem. Ele é bem-humorado. Então, se eu puder substituir por bem, mal com L. Se eu puder substituir por bom, mal com U. Vamos à próxima, então. Onde e aonde? Todo mundo pergunta como usar onde, como usar onde. Primeiramente, onde se usa com ideia de lugar e com algo que é parado, que é estático. Por exemplo, onde você foi? Substitui. Em que lugar você foi? Se eu disser assim, a escola é onde eu gosto de estar. Por que eu usei o onde? Porque escola é um lugar. Vamos a outra frase? O hospital é onde eu atuo como médica. Por que eu usei onde? Porque eu estou falando sobre hospital, que é um lugar. Então, sempre que der ideia de lugar, eu vou usar onde. Já o aonde, eu só uso com dois verbos, ir e chegar. São verbos de movimento. Exemplo, aonde você quer chegar? Olha o verbo chegar aí. Se eu usei esse verbo chegar, eu vou usar aonde, tá? Porque o verbo chegar dá uma ideia de movimentação, assim como o verbo ir, né? Quem vai, você tem um movimento aí para ir. E para chegar, você tem um movimento para chegar. Por isso que o aonde se usa com essa ideia de movimento, ó, verbos ir e chegar, sempre que tiver esses verbos, tá? Eu vou usar aonde. Mesma coisa se eu disser assim, aonde você quer ir? Usei o verbo ir, então eu vou colocar aonde. Continuando, outras dúvidas? É acerca de junto e acerca de com H separado. Acerca de junto significa sobre. Quando você está falando sobre um determinado assunto, por exemplo, falou acerca de futebol, ou seja, ele falou sobre futebol. Outros exemplos, falou acerca de política, falou acerca de jogos. Sempre que você estiver falando, vocês estiverem falando sobre alguma coisa, esse acerca vai ser junto, tá? Dando ideia de sobre. Agora, esse acerca de com H indica algo que é passado. Esse A com H sempre indica passado, tá? Pode ser numa situação em que ele signifique o verbo haver de existir, tá? Mas nessa situação ele indica passado, há cerca de. Por exemplo, há cerca de 2 anos que não o vejo. Ou seja, faz cerca de 2 anos, né? Já passou 2 anos que não o vejo. Então, essa frase aqui está no passado. Há cerca de 10 anos, né, que não faço tarefas de casa. Nossa, quanto tempo vocês não fazem tarefa de casa, hein? Tem que fazer. Então, esse acerca de dá uma ideia de passado, tá? Eu posso substituir por faz. Olha como que fica legal. Faz cerca de 2 anos que não vejo.
Então, é o A com H, que é indicando passado. Agora, temos o A, né? O A, outra dica, última, né? Porque eu vou separar em vídeos, porque são muitas dúvidas no português. Então, quando que se usa o A normal e quando se usa o A com H? Como já vimos, vou puxar essa relação aí que eu já disse do A com H indicando passado. Olha essa última frase aqui. Há 10 anos que não vejo, ou seja, faz 10 anos que não vejo. É tempo passado. Agora, existe uma outra situação do A com H do verbo existir. Por exemplo, há alunos aqui. Eu nem coloquei aqui, mas você substitui por existem. Existem alunos aqui. Aí é A com H, tá? Sempre quando for ideia do verbo existir ou com ideia de passado. Agora, o A sem H é um artigo. Lembra dos artigos que eu falei para vocês naquelas aulas? Os artigos definidos são o, a, os, as. Então, o A é um artigo definido que se usa antes de substantivo. Substantivos são nomes. Lembra quando vocês brincam de adedonha? Nome de objeto, nome de animais, nome de lugares. Então, vocês usam substantivos para escrever esses nomes. Tá? Então, substantivos podem ser nome de lugares, de objetos, coisas, frutas, são substantivos. É uma classe muito grande que a gente usa para nomear as palavras. E os artigos usamos antes dos substantivos. O artigo o para masculino, por exemplo, o caderno. Caderno é um substantivo masculino, então eu vou usar o artigo o, que é masculino. Agora, se for caneta, a palavra, caneta é feminino, então eu vou usar o artigo a. Vamos observar agora nessas frases. Bom, caneta foi a palavra justamente que eu usei. Então, caneta é um substantivo, eu vou usar o artigo a, normal, sem H, sem nada, tá? Então, os artigos eu uso antes dos substantivos. A caneta é azul. Outro caso do A com o A sem H, lembra quando eu falei do A com H que indica passado? Se o A com H indica passado, o A sem H vai indicar futuro, tempo futuro. Exemplo, daqui a 2 anos serei cantor. Ou seja, eu ainda não sou cantor, vai chegar ainda, isso aqui é tempo futuro. Daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, é sempre esse Azinho aí sem H. Mesma coisa nessa frase aqui, ó, com quilômetros a gente usa muito A sem H. Daqui a 2 quilômetros, vire à direita. Ou seja, não chegou 2 quilômetros ainda, então dá ideia de futuro. Então, é o A sem H. Retomando, então, o A sem H eu uso antes de substantivos, tá? Antes de nomes, e com ideia de futuro. Já o A com H sempre dá ideia de passado, né? Há 2 anos que não vejo, há 10 dias que não faço tarefas. Não, essa frase não é correta, né, gente? Tem que fazer tarefa todos os dias. Mas aí é o A com H indicando passado, tá bom? Então, nos próximos vídeos vou falar sobre outras dicas de português. Tem várias, tem o uso dos porquês, vírgula antes de e, se usa, não se usa. Então, eu vou falar sobre tudo isso nos próximos vídeos, tá bom? Beijos, até a próxima!